como é que vocês estão? Que saudade de vocês! Que bom que a gente pôde se reunir assim através de um vídeo, não é mesmo? Bom, hoje nós vamos dar início a essa nova lição, que tem como título, olha só, Experiências da Bíblia. Nessa lição, eu e você somos detetives e temos que descobrir a resposta de um mistério através de pistas. Mas como estamos assim nesse momento difícil, tivemos que mudar um pouco a estrutura da nossa aula. Mas eu convido você a vir junto comigo. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu agora de aprender um pouco mais da Tua Palavra, aprender um pouco mais de Ti. Senhor, eu quero que o Senhor venha abençoar essas crianças, venha abrir a mente delas, que elas possam aprender mais da Tua Palavra agora nesse momento. Senhor, que através desses estudos, dessa nova série de lições, que através dessas experiências nós possamos aprender a fazer a Tua vontade. Venha falar grandemente conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. A nossa investigação de hoje se chama Firme como a Rocha e o nosso mistério é: qual deve ser o meu comportamento diante daquele que me fortalece? Eu peço que você registre aí na sua lição esse mistério, tá bom? Na lição de vocês tem a parte do episódio e ele contém dois títulos: Saul perseguiu a Davi e a história de duas casas. Lá na frente vocês vão entender o porquê de tudo isso, tá bom? Bom, desde jovem, Davi gostava de cantar e tocar um instrumento. Você sabe qual é esse instrumento? Isso mesmo, a harpa. Davi sabia usar muito bem esse instrumento. E ele agradava ao Senhor e mostrava o quanto amava ao Senhor através de suas canções. Certa vez, o rei Saul estava muito inquieto e pediu aos seus servos que chamassem Davi, chamassem alguém para tocar harpa, o instrumento, para que ele ficasse mais calmo. E chamaram Davi. Depois que Davi tocou a sua música com a sua harpa, o rei Saul ficou muito mais calmo e tranquilo. Mas essa não é a história mais conhecida de Davi. Você lembra qual que é a história mais conhecida de Davi? Isso! Davi e Golias! Desde jovem, ainda muito jovem, Davi enfrentou essa batalha e ele venceu esse inimigo que há muito tempo perturbava o povo de Deus. Davi era abençoado por Deus até mesmo quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. Mas por que será que ele era tão abençoado assim? Você sabe me dizer? Porque ele agradava ao Senhor, ele fazia a vontade do Senhor. E Davi, por causa disso, era amado e admirado por todos. Só que tem um problema. O rei Saul começou a sentir inveja dele, porque todo mundo gostava dele. E eu acho que rei Saul sentia medo de perder o seu cargo de rei. Então, o rei procurava Davi e perseguia ele e fazia de tudo para matá-lo. E Davi, diante dessa situação de perseguição do rei Saul, ele não tinha sossego. Quando o rei Saul descobria onde ele estava, Davi tinha que deixar tudo de lado, deixar amigos, deixar família e ir para outra cidade, porque senão ele ia ser morto. Certa vez, Davi estava numa caverna, bem no fundinho da caverna com os seus amigos. E o rei Saul entrou. Imagina essa cena. Pensa comigo. O rei Saul entrando dentro da caverna e Davi bem lá no fundinho com seus amigos. Nessa hora, os amigos de Davi falaram para ele: mata ele! Essa é a oportunidade que você tem de acabar com toda essa situação de perseguição. Mas Davi, você acha que Davi fez isso? Não, Davi não fez isso. Davi temia o Senhor, ele jamais faria isso. Sabe o que ele fez? Ele cortou um pedacinho, digamos aqui, ó, um pedacinho da manta do rei Saul. Foi isso que ele fez. E ficou ali parado até o rei Saul sair da caverna. Depois que o rei Saul saiu da caverna,
Davi foi atrás dele e disse: Rei Saul, Rei Saul. E olha só o que a palavra de Deus diz. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Diz assim: os teus próprios olhos, isso aqui é Davi falando para o rei Saul, os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu te matasse, no caso os amigos dele falaram isso para ele. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Isso foi o que Davi falou para o rei Saul. E depois disso, o rei Saul ficou tranquilo com Davi. Deixou ele em paz por um bom tempo. E foi aí que Davi escreveu Salmos 18. Você viu? Davi estava num momento muito difícil. E você? O que você faz quando está passando por um momento difícil? Você sabe, né? Tem pessoas que ficam muito estressadas, xingam todo mundo, inclusive elas falam que Deus não cuida mais delas, esqueceu delas, não responde mais suas orações. O que você faz quando está num momento difícil? Davi agiu como alguém que conhece a Cristo. E nós, como conhecemos a Cristo, temos que agir da mesma forma. Apesar de todas as situações difíceis, nós temos que entender que Deus continua no controle e Ele cuida de nós. Detetives, pista 2. Por que Davi cantou o Salmo 18? O Salmo 18 é uma linda poesia e mais tarde se tornou uma canção, sim, e ela era cantada nos templos pelos judeus. Bom, pegue sua Bíblia. Você está com sua Bíblia aí? Eu espero que sim. Salmo 18, versículo 1 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Como assim? Davi estava passando por uma situação difícil e ele disse isso. Sim, Davi, ao invés de ficar falando mal do rei Saul, ele disse a Deus, clamou a Deus e disse o quanto amava ele. Você tem feito o que diante de uma situação ruim? Deus ouviu o clamor de Davi. E você viu que Davi não ficou parado esperando o rei Saul vir e matá-lo, não é mesmo? Assim, nós devemos agir. Por exemplo, quando estamos na escola, um amigo seu começa a querer contar piadas sujas ou querer brigar. Qual que deve ser a nossa atitude? Exatamente, nós devemos agir como Davi. Nós temos que sair dessa situação. Bom, Davi sabia que o Senhor amava ele, que estava protegendo ele e que no momento certo ele iria dar a vitória sobre seus inimigos. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele nos deu um belo exemplo, uma história como exemplo para ver de como a gente tem que vencer as lutas e as dificuldades. E a história é essa. Tinha 2 homens, cada um construiu a sua casa, só que um construiu na areia e outro na rocha. Certo dia, você conhece essa história, né? Certo dia veio uma tempestade muito forte, com ventos muito fortes e derrubou a casa que estava na areia. E a que foi construída na rocha ficou firme. A Bíblia diz que é assim com a gente. Quando a gente está tendo essa vida com Cristo, a gente crer nele, ele nos dá forças para enfrentar as dificuldades e os momentos difíceis da vida. E essa rocha que nós devemos estar firmados e construir a nossa casa, o nosso coração, é Jesus. Por fim, como que você reage diante de uma situação ruim? Você busca ajuda na Bíblia? Ou busca ajuda de alguém que tenha mais experiência que você para que ela possa lhe ajudar? Como nós vimos, a história de Davi é um bom exemplo em que nós não devemos ceder às pressões de pessoas que nos levam a fazer coisas ruins. Vocês lembram que os amigos de Davi queriam que ele matasse o rei Saul. Nós não devemos fazer isso como o rei Davi também não fez.
Não devemos seguir os passos dessas pessoas que só fazem coisas fora da vontade de Deus. E nós também devemos louvar a Deus diante de situações muito difíceis. Por exemplo, quando um amigo ou seu irmãozinho lhe acusa de algo que você nem fez, como que você reage? Nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Apesar desse momento difícil, que nós ficamos com muita raiva, nós devemos agradecê-lo pela proteção que Ele nos dá. Será que você fica resmungando? Eu espero que não. Que você seja grato a Deus, porque tudo que acontece em nossa vida, essa pandemia, por exemplo, há um propósito de Deus, tudo é permissão dele. E agora, você já sabe a resposta do nosso mistério, que foi citado no início desse vídeo? Registre na sua lição. Meu comportamento deve ser de louvor a Deus. Agora é com vocês. Aqui na lição de vocês tem a parte das atividades, uma para cada semana, tá bom? Vocês podem resolver todas elas com calma e também podem pedir a ajuda do papai e da mamãe. Eu espero muito que vocês consigam resolver todas elas. Quando a gente voltar a se congregar, a gente corrige. Pode ser? Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de aprender mais da Tua Palavra, aprender do que o Senhor tem para nos dizer através da Bíblia, que é a Tua Palavra. Senhor, eu te peço do fundo do coração que esses ensinamentos possam ficar gravados na mente e no coração desses Teus servos e que nós possamos Te louvar, apesar de todas as situações difíceis que estamos vivendo no momento. Que a nossa casa possa estar firmada em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, que eu cresça em sabedoria e jamais esqueça os Teus ensinamentos. Esse é o nosso motto oficial. Até a próxima aula!